E aí, família, tamo de volta e vamos para esse problema aí. Acabei de fazer um algoritmo e postar aí, né, para deixar gravado, para eu revisar depois, como que um algoritmo que conta quantas vogais tem na frase, e agora esse aqui é um pouquinho parecido pra gente ficar reforçando isso no cérebro, né, desse método, que é basicamente o usuário, enfim, a gente vai receber uma entrada de uma lista de números, que vai ser separado por vírgula, e em seguida a gente vai exibir esse número, né, a soma de todos esses números. Então, o que acontece? A pessoa vai digitar lá 1, 2, 3, e a gente vai exibir a soma desses números, total 1, 2, 3. Então, de novo, né, eu vou explicar, porque eu acho que no outro vídeo eu não estava explicando, eu acho isso muito importante, porque eu não posso esquecer isso, que é como que eu estruturo isso, né? Então, assim, primeiro eu leio aqui o problema. Escreva um programa, enfim, que solicite ao usuário. Então eu já pego e falo, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer? Solicitar ao usuário. Poderia até pegar e colocar aqui, ó, pegando a entrada do usuário. Que é basicamente essa fase, né? Fase. Solicite ao usuário. Próxima fase, que insira uma lista de números separado por vírgula. Então, vamos fazer aqui, ó, a lista de números separado por vírgula. Obviamente vai ter que estar dentro da função, tá? Mas a gente vai construir, então, construindo a função, que no caso seria a fase 2, né? A função que recebe, né, a lista e faz a soma. Obviamente eu tô fazendo assim porque é um nível extremamente iniciante, é só para trabalhar mesmo essa questão da lógica e de entender todos os processos aqui e de converter essa linguagem humana na linguagem, né, de código em si. Então, como é que a gente pode raciocinar isso? Primeiro, vamos construir uma função. Já que a gente quer uma função que soma tudo, eu vou chamar essa função de soma, tá? Obviamente, ela vai ser uma função parametrizada, porque ela aqui tá falando, ó, o usuário vai inserir uma lista. Então, já vamos chamar, né, isso aqui de lista, que é o que ele vai inserir. Essa função, então, recebe a entrada do usuário e o que ela vai fazer? Aqui tá falando, né, já separa por vírgula. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa lista e vamos dar um método split, porque o split ele vai já separar, né? Ele vai converter, na verdade, essa entrada que vai entrar assim, ó, 1, 2, 3, ele já vai converter isso aqui para um array, tá? Separado por vírgula. Porque eu falei aqui para ele que vai ser separado por vírgula. E aí o que acontece? Essa entrada do usuário, ela não vai vir em formato número, por mais que o usuário digite assim, ela vai vir como string, tá? Ela entra como string, então eu vou usar aqui um método de iteração para a gente pegar cada elemento dessa lista. Lembrando que o método split já converteu em lista, tá? Ele converteu em array. Então eu vou iterar cada elemento do array. Então, basicamente, o que esse método split fez foi fazer isso aqui, ó. Criar um array separado por vírgula. E aí eu quero pegar cada um desses. Eu quero pegar 1, 2 e o 3 para converter eles em número, porque eles vão entrar como letra. Como string, né, na verdade. E aí eu vou usar então o método map. E o método map, ele espera receber, igual eu tô falando aqui, ó, a função callback e o elemento que você quer. O que acontece? Eu vou chamar cada elemento de número. Eu vou chamar a função callback, né? A função callback vai fazer o quê? Eu vou querer que ela faça um parse int. Nossa, deve estar um pouco confuso, né? Mas eu vou explicar. Quando eu chamar essa função, na verdade, ó, eu vou fazer um parse int cada um desses números aqui, ó. Parse int é para converter eles num número inteiro. Então, eu vou converter o 1, que vai entrar em formato de string, eu vou converter inteiro, ou seja, em um número inteiro. E esse parse int, ele é um método que ele espera receber, né, string, igual tá falando aqui. E aí a string que eu vou passar é essa que tá vindo daqui. E já vou aproveitar e usar o método trim aqui. Usar o método trim, que é pra evitar ele considerar esses espaços aqui, ó. Tá vendo? Porque nem sempre a pessoa edita assim. E aí, o que acontece? Depois disso, a gente vai ter, né, isso aqui, ó. Porque o usuário, ele vai digitar o seguinte. O usuário vai digitar lá, 1, 2, 3. Ele não quer saber. Ele vai digitar, assim, do jeito que ele quiser. E o que eu tô fazendo? Eu tô convertendo com esse tanto de método
isso aqui nisso. E o que acontece? Isso aqui é um novo valor, porque você tá vendo que tá diferente? Ó, esse aqui é um array, é uma estrutura de dados diferente. Então, ao final dessa linha, quando o JavaScript, enfim, passar o compilador, quando ele finalizar isso aqui, ele vai ter um novo valor. Para onde tá indo esse novo valor? De novo, não pode ir pro caralho. Ele tem que ir pra algum lugar. Então, a gente sempre tem que declarar aqui uma constante, enfim, uma variável, né? Um espaço na memória que tá guardando o resultado disso aqui. Beleza? Pode dar qualquer nome. Deixa eu ver que nome eu dou, né? Eu vou dar, sei lá, lista, sei lá, gente, tratada. Aqui eu não tô me importando com best practices, as melhores práticas, não. Tô fazendo de qualquer jeito, porque o importante aqui é entender a lógica somente. Beleza. Aí, ó, então a gente tem isso. Eu vou tentar explicar de novo isso aqui, porque eu acho que pode ficar confuso. Eu sempre esquecia isso aqui, ó, tá? Porque quando eu tava, assim, extremamente iniciante, no primeiro dia de aula, eu ficava, tipo, tá, quando que eu sei que tem que declarar isso aqui, enfim. Isso aqui você declara sempre que você precisa guardar um valor. Então, a cada linha que tiver alteração de alguma coisa, você vai precisar de uma constante. Entendeu? Por exemplo, se eu fosse fazer um if aqui, eu não ia precisar declarar const if, entende? E eu acho que isso pode ficar confuso para quem tá iniciando, porque o if, ele é uma função, querendo ou não, né? Então, ele vai fazer alguma coisa, ele vai alterar algum dado, mas ao final dessa alteração, esse dado ele não precisa ser guardado em algum lugar. Eu vou explicar isso melhor. Mas aqui, como a gente vai, ao final dessa linha, a gente vai ter uma alteração de dado, a gente precisa guardar em algum lugar. Então é isso, né? A pessoa entrou com 1, 2, 3. O que eu fiz foi usar o método split para ele jogar dentro de um array assim, ó. E eu falei para ele que é para separar por vírgula. Se eu tivesse deixado assim, por exemplo, ele não ia separar por vírgula, ele ia vir com um array assim, ó. Entendeu? Então, aqui, como eu pedi pra ele separar por vírgula, ele vai mandar assim certinho. Aí eu botei o map, porque o map é um método de iteração. Eu não usei o for, porque o map ele é um método de iteração usado em casos que a gente quer alterar em alguma coisa, né? A gente quer um novo resultado desse elemento. Então, por exemplo, se eu fizesse um for, eu ia ver aqui 1, eu ia ver aqui 2, e eu ia fazendo um por um, sabe? Mas só olhando. Agora o map não, o map ele altera esse valor. Então, o que eu quero é que ele altere esse, eu não quero, porque... Peraí, bichinho. Eu não quero, ele entra como string. Então, isso aqui, ó, por mais que a gente tá vendo o número, o por trás dos panos, ele lê como string, tá? E eu não quero, o que eu quero é que ele veja esse 1 e converta esse 1 para número. E é isso que ele tá fazendo quando eu uso o método map. Ele vem aqui, itera esse e troca para um número inteiro. Então, agora não é mais string, é um número. Number. É o tipo primitivo número, né? E aí ele vem aqui e faz a mesma coisa, vem aqui e faz a mesma coisa. Então o map, quando você vai usar o map, não for, quando você quiser transformar esse elemento que você está iterando e não só iterar, entendeu? E aí, então, eu fiz assim, eu usei o método map, de novo, quando você passa o mouse aqui, ele já avisa que o método map, ele espera receber, né? Tanto que se você não lembrar, você pode até usar assim, ó. E ele já fala pra você o que ele espera receber, que é um callback, ou seja, você já vai ter em mente. É que tem um vídeo aí que eu expliquei, né? Então teria que voltar lá naquele vídeo. Que esse número, ai, Júlia, de onde veio esse número? Esse número é um nome que eu tô dando pra esse valor, entendeu? Na verdade, pra essa lista, ó, porque assim, a pessoa, ela... Eu podia até chamar aqui, ó, de número digitado. Os números digitados, né? Que a pessoa foi lá e digitou, pra não ficar confuso. Aí o que acontece? A pessoa digitou o número, né? A pessoa digitou o número, e aí a próxima linha de código é essa. Então, o que vai acontecer? Ele vai separar esse número por vírgula, igual eu falei, ele vai fazer isso, mas aqui ainda é string. Aí ele vai ler, tem um método map, então é pra eu fazer alguma coisa. O que é pra eu fazer? Converter cada um desses elementos em letra. Só que, o que acontece? Quando eu falo cada um desses elementos, eu tô falando esse e depois esse. E o que acontece? A eles eu tô dando o nome de número. Entendeu? Inclusive aqui lista split já não é mais. Já que eu troquei ali, vou deixar assim. Então, o que eu tô fazendo? Esse número é um nome que eu dei. É um nome que eu dei pra
para um valor que tava, na verdade, por trás dos panos voando por aí, que no caso é o 1. Meu Deus, eu sou péssima em explicar, né? Mas é isso, é o número que é o nome que eu tô dando para cada elemento que ele tá iterando. Tá? Então, quando ele for iterar o 1, eu tô falando, chama esse valor. Gente, poderia chamar isso aqui de qualquer coisa. Eu poderia chamar isso aqui de uva, né? De novo, eu poderia chamar isso aqui de suquinho. Eu podia falar, olha, isso aqui que você tá iterando é um suquinho. Qualquer coisa, entendeu? Aqui ele tá dublado porque eu não tô chamando ele depois, tá? Por exemplo, se eu chamasse isso. Ó, tanto que eu vou provar que o código vai funcionar normalmente. Se eu chamar isso aqui de suquinho, tanto faz. É óbvio, a gente não usa isso porque a gente tem as melhores práticas, né? A gente tem a forma do código ser um código, né? Depois que ele precisa ser reformado não, né? Quando a gente trabalha no ambiente de trabalho, o código ele precisa ser legível. O código não é só para você, né? Vai ter outras pessoas que vão dar manutenção nele, então a gente tem todas as melhores práticas de estruturar o código, de nomear. Então isso aqui que eu tô fazendo é de um jeito bem desleixado, só para ficar entendível, mas é claro. Você jamais chamaria isso de suquinho no ambiente de trabalho, mas é só para você entender que eu estou dando nome para esse elemento, entendeu? Para esse elemento aqui. Então vamos para a próxima parte, para a próxima linha, porque já demorei muito. Certo. E aí, ó, vamos lá então. Próxima linha. Depois que a gente já converteu isso aqui no número, o que ele quer fazer é somar tudo. Então a gente vai precisar passar um for, né? Porque eu tô pensando aqui como que a gente faria para passar de um por um. Dessa vez o for, porque a gente não vai mudar nada, a gente só quer ler um por um, né, desse elemento, a gente quer ler esse, depois esse, e somar. Então, assim, pensando de forma lógica, a gente poderia fazer o loop for e dentro do for pedir para ele, na verdade antes do for, então a gente vai ter que criar um espaço na memória que guarda, né, a soma. Não sei se ela pode ter esse nome, né? Vou usar let porque a gente vai precisar alterar esse nome depois. A gente teria que guardar. Acho que vai ficar confuso se eu chamar de soma, né? Porque a gente, depois que. Se a gente usar o loop for, depois que a gente iterar, a gente vai precisar jogar. É assim mesmo, tá, gente? Sou meio burrinha, meio lerdinha, mas vamos lá. O loop for, se não me engano, como é que escrevia? Eu dei essa. Let. Aqui eu vou chamar de lista, não. Vou chamar de número, porque como eu troquei lá. Ó, vamos lá que eu vou explicar. O loop for é basicamente isso aqui, ó. Eu tô definindo o índice. Índice é a posição de cada elemento, tá? Então aqui o elemento 1 é o índice 0, o elemento 2 é o índice 1, o elemento 3 é o índice 2. É só o índice. Índice é posição, somente. Não precisa se estressar com nada, é só entender a posição, tá? Não é referente a valor, é referente à posição. E é isso que eu tô pedindo aqui, ó. Ah, eu quero que o índice inicie em 0, e enquanto esse índice for menor do que o tamanho total da lista, eu vou querer que você adicione mais um no índice, né? Ou seja, se o índice inicia em 0 e o tamanho total da lista não é 0, é 2, então você vai adicionar mais um. Quando você adiciona mais um, o índice vira 1. Isso faz com que ele pegue esse valor aqui de cima, entendeu? E aí ele vai ver, acabou, né? Eu tô no índice 1. O tamanho total é 2, então ainda tá menor do que o tamanho total. Então eu vou ter que adicionar mais um. Quando eu adiciono, né, 1 mais 1 vira 2. Aí ele vai pegar esse valor que tá na posição 2. E aí sim ele vê o tamanho total é 0, 1, 2, então acabou, entendeu? E aí ele termina de iterar. E aí o que eu vou fazer dentro dessa iteração? Eu teria que pegar cada valor, né, desse índice. Aqui não é nem if, aqui eu basicamente pegaria essa soma total. E colocaria o índice. Eita.
Deixa eu ver se faz sentido. É assim, é tentativa e erro. Eu pego a soma total, que inicia em 0, e aí o valor que ele está iterando, né, por exemplo, 1, ele vai atribuir a essa variável. Então, aqui quando ele fizer a primeira iteração, aqui vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 1. E aí, depois ele vai iterar de novo. E aí, quando ele for jogar aqui, não vai mais ser 1, mas ele vai fazer uma soma, porque eu coloquei o mais na frente. Então, ele não vai só atribuir um novo valor, ele vai somar. Eu acho que tá certo, né? Aqui é let, então ele não vai dar BO, que não é const. Lembrando que se você declarar tudo com const, pode dar problema de escopo, porque o const ele é uma constante, né? Ele não é bem uma variável, então é um valor que não deveria ser alterado depois. Dentro do escopo da função, eu acho que ele até recebe atribuições, por mais que não seja uma das melhores práticas. Mas fora do escopo não tem como você alterar ele, não. É isso. E aí eu daria um return depois no valor, né, dessa soma. Porque aí toda vez que eu chamar a função, ele vai me retornar algo no final. Então, é uma função dinâmica, não é uma função estática. Dinâmica porque ela retorna alguma coisa, né? Ela trata alguma coisa e retorna um valor diferente do que entrou. Que no nosso caso é a soma, né, dos números que entraram. E função dinâmica seria se ela não retornasse nada, tá? Deixa eu só ver se faz sentido. Então, ó, como é tentativa e erro, o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui, que foi mais para explicação. E vou jogar, é que aqui ele não roda, tá? Porque como o JavaScript é client-side, ele não vai rodar aqui. Então eu vou jogar ele aqui no Replit, que é uma coisa aqui, né? Que você acessa e ele roda aqui certinho, ele tem um console. Nossa, gente, esqueci, eu tô jogando ele aqui, eu esqueci de dar console log, ó. Vamos fazer o console log, então, que é a parte da saída. Construindo a saída, que é basicamente a fase 3, né? Da pergunta ali. Eu acho interessante para quem tá começando ficar desmembrando assim, sabe? Separando em fases a sua construção. Uma lista de números separada por vírgula, que é o que a gente fez. Exibe a soma, que é o que a gente fez. A gente fez a soma, só que a fase 3 seria, no caso, exibir no console. Então vamos lá. Eu vou aplicar um método, que é o método question, nesse RL, que é esse aqui, ó. Esse RL. Isso aqui, na verdade, é um módulo de JavaScript, é pra gente interagir. A gente no console aqui pegar uma entrada, porque, como eu falei, o JavaScript, como ele é do lado do cliente, né, ele geralmente é trabalhado junto com uma página web. Como aqui a gente não construiu, a gente está trabalhando só com o console, é uma coisa bem rapidinha, então eu estou usando esse módulo JavaScript só para a gente poder pegar, tá? Esse valor de entrada. E o que acontece? Aqui a gente tem uma... isso aqui não decorei, tá? Isso aqui é importante você entender, sim, enfim. Mas isso aqui é algo que é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Peguei, copiei e colei. Colei lá no Google. Coloquei, como que pega a entrada? Entendeu? Não precisa decorar isso aqui não, porque o importante é você entender a lógica. Vamos por partes. Se você está estudando lógica, você não vai atrás de outra coisa, você vai atrás, né, de estudar lógica. Enfim. Aí, eu tô pegando essa constante aqui, porque essa constante está guardando a entrada do usuário, tá? Quando o usuário entra aqui com esse valor, ela fica guardada nessa constante. Aí, o que acontece? Eu vou pedir, isso aqui é um módulo para você interagir, então eu vou pedir aqui, ó, digite aqui, ou melhor, digite seus números aí, vai. E como a gente só tá testando, e o que acontece? Aqui é importante, presta atenção o que é importante, pessoal. Quando a pessoa digitar, eu coloquei uma vírgula ali, porque eu já vou fazer outra coisa right away, tipo, direto. Assim que a pessoa digitar, pum, digitou, eu já vou acionar essa função, tá? Como que eu vou fazer isso? Chamando uma função callback. Então, a cada vez que a pessoa digitar, já vou chamar uma outra função em cima, tá? Só que essa função aqui não vai ter nome nem nada. É uma função que barbariza, ela só aparece. Nessa função, ela vai pegar esse número digitado,
né? Porque eu tô falando, digite seus números, então, né? É o número que a pessoa digitou. E ela vai... Isso aqui é um function, tá, gente? Acionar a nossa função soma. E óbvio, né? Vai passar também os números digitais como argumento, porque, de novo, função parametrizada, se ela é parametrizada, né? Ela espera receber um argumento. Então, por exemplo, se a pessoa chama você pra um churrasco e fala pra você, traz alguma coisa, um refri, você chega lá com a mão vazia, não. A função tá falando, ó, espero receber alguma coisa, espero receber um refri. Então, obviamente, eu tenho que levar o refri, né? Que é o meu argumento. Eu não posso vir aqui sem nada, porque vai dar erro. A função tá esperando receber um valor. Então, eu vou passar como valor o número digitado. Então, eu pedi aqui pra pessoa digite o número dela, ela vai digitar. E aí, assim que ela digitar, eu chamo uma função que pega esse número que ela digitou e aciona a nossa função principal, passando como argumento, né? Levando pra ela esse número aqui, ó. Tá? Isso aqui, gente, eu sei que fica difícil porque fica muito... Assim, não fica tão tangível, mas é basicamente assim. Se a pessoa digitar aqui, ó, eu quero que você some aí pra mim 1 mais 10 mais 30. Basicamente, esse 1 mais 10 mais 30 é o número que tá entrando aqui, entendeu? É o número que vai ficar aqui. Então, esse aqui é uma variável, um espaço na memória que tá guardando estes valores, 1 mais 10 mais 30. E aí, quando a pessoa digitar, né, eu tô falando, digita aqui seus números, ela digita 1, 10, 30. O que vai acontecer é que vai chamar rapidinho essa função aqui. Essa função é sem nome, tá? Isso aqui é uma função também, só que é uma função sem nome. É uma função anônima que a gente chama. Porque a gente usa ela em contextos assim, sabe? Que não precisa ficar dando nome nem nada. A gente só quer que ela apareça. Então, é basicamente, eu digito aqui 1, 10 e 30, né? Ela pega esse 1, 10 e 30 e aciona a função principal aqui que a gente construiu, passando para ela 1, 10 e 30. Entendeu? Então, ela joga, assim que a gente aciona isso aqui, assim que a gente aciona essa função, ela joga pra cá, ó, aqui dentro, esse 1, 10 e 30. E aí ele vai começar a converter, igual eu falei, ó, primeira linha, ele vai pegar e usar um split, ou seja, ele vai pegar esse 1, 10 e 30, e o método split já converte em array, então ele vai pegar e separar por vírgula, 1, 10 e 30, vai converter em array e vai separar por vírgula. Depois vai iterar cada um, que é string, que vai chegar basicamente assim, ó, em formato de string, e vai converter para número. Vai limpar os espaçamentos, que eu dei um trim aqui, mas se você não quiser também não precisa dar o trim, aí é só você deixar assim. Tá? Mas eu vou deixar o trim. E aí depois ele vai iterar um de cada um e vai jogar aqui, né, fazendo a soma total. Aí depois a gente vai ter a soma total, né, que no caso aqui vai ser 41. E aí a soma total ele vai jogar aonde? É agora que a gente não terminou, então é agora que a gente vai descobrir. De novo, a soma total vai estar guardada aqui, que vai ser 41, né? O que acontece? No final, vou até colocar aqui, no final a gente vai ter 41 como resposta, né? No final da função. Então, o que acontece? Se a gente vai ter esse 41 vai ter que ir para algum lugar. Ele não pode ir pro caralho. Então, quando a gente chama essa função, a gente tem que vir aqui antes e declarar... Ué, tá sendo engano. A gente vai ter que declarar uma variável para guardar o resultado disso aqui. Enfim, a gente vai ter que declarar uma variável para guardar o resultado disso aqui. Por quê? Quando a gente terminar, vai estar o valor 41. Ele vai ter que ser guardado em algum lugar. Eu tô guardando nessa variável. Aí depois eu vou usar o método close, tá? Para fechar isso aqui. Esse RL, mas antes disso eu vou dar um console, né? De novo, eu esqueci o console. E console.log. Que vai... Eita, gente. Falar a resposta, né? Ainda não trouxe a resposta. Então, a soma desses números aí é... Eu tô fazendo bem fubanga, tá, gente? Aí eu pego esse valor aqui, tá?
Apply question. Digite o número. Eu devo estar esquecendo alguma pontuação, alguma coisinha aqui. Deixa eu ver, senão o vídeo vai ficar muito grande. Ah, acabei de perceber. É porque eu troquei o número tudo aqui, ó. Nossa, vocês nem pra me avisar. Eu fui mostrar aqui de exemplo. Acabei nem me ligando que eu tinha trocado tudo aqui, ó. Os valores, ó. Pronto. Pronto, agora a nossa função tá certa. Eu vou rodar ela lá, porque qualquer coisa, se tiver erro, a gente já trata ele aqui, tá? Vamos lá. Ó, digite seus números aí, vai. Aí eu vou digitar 2. Vai. 1, 2, que ele vai somar 3, mais 3 que vai somar 6. Aí, ó, a soma desses números aí é 6. De boa, entendeu? Então tá funcionando. Se você tirar todos os comentários, você vai ver que é bem simples, o código fica bem pequenininho, ó, é só isso aqui. E o mais importante é você entender, estruturar isso aí, né? Gente, será que tá gravando? Ah, tá. Eu esqueço que eu pauso. Então é isso. A gente pegou aqui a entrada do usuário, que é, obviamente, se a gente tivesse num formulário, por exemplo, construído um formulário lá com HTML, CSS bonitinho, isso aqui a lógica seria a mesma, a diferença é que você ia ter que conectar isso com o HTML. Então, por exemplo, pegar lá a classe, né, com Query Selector, e aí você usaria isso aqui no Query Selector, porque aí a gente precisaria pegar o valor que está sendo colocado ali no input. Mas o importante é você entender a lógica, entendeu? Porque aí de resto, fica fácil demais. É isso aí, espero que tenha dado para entender. Vamos pro próximo desafio. Cadê?